Blindagem patrimonial é um termo muito utilizado para definir um dos objetivos de holding familiar. Para entender melhor, é preciso pensar os riscos que o seu patrimônio corre, afinal, você quer tranquilidade. Se você não conseguir quitar uma dívida, seja por um processo trabalhista ou de uma doméstica, talvez você tenha sido fiador de um imóvel ou sócio de uma empresa. Enfim, até a sua atividade profissional, seja de engenheiro ou médico, se você cometer um erro e for processado, os seus bens estarão em risco, podendo ser bloqueados. Todos nós estamos sujeitos a situações como essas. E o problema é que são poucos que se preocupam em pensar em como proteger esses bens. E holding familiar, que pode ser sim, ser chamada de blindagem patrimonial, pois assim como um carro blindado traz mais segurança às pessoas que estão dentro dele, a holding familiar também traz mais segurança ao patrimônio. E esse planejamento é fundamental para trazer segurança aos seus bens e garantir o futuro da sua família. A holding familiar ela irá desvincular os bens do seu CPF passando para o CNPJ da holding. Dessa forma, qualquer problema que vier a ter a pessoa física não irá afetar o patrimônio que estará em uma estrutura separada, em um CNPJ. Isso é muito importante, principalmente quando se fala em sucessão, pois entraria ainda o risco com os filhos. Então, dessa forma, qualquer um da família que tiver problema não irá afetar o patrimônio. E vamos ainda mais longe, entre outras vantagens de holding familiar. Já pensou se você sofreu um acidente ou não, você ficou velho e acabou se tornando incapaz pela idade avançada? Ou talvez a sua renda diminuiu e aí você é incapaz e precisa vender um imóvel para poder cuidar da sua saúde. Você sabia que uma pessoa incapaz não consegue vender um imóvel sem uma autorização judicial e que essa autorização demora muito tempo e é bem complexa? Que é bem provável que você não venha conseguir ter os recursos financeiros para cuidar da sua saúde? Então, a holding familiar ela protege seu patrimônio até de você mesmo. Ou seja, mesmo que você se torne incapaz, que você tenha algum problema, os seus bens estarão disponíveis para venda se assim for melhor para a sua vida. Além disso, o holding familiar ajuda em inúmeras situações, como a possibilidade de colocar regras aos herdeiros. É muito comum que as famílias tenham um ou outro filho que não é o melhor administrador, que já se sabe que quando ele pegar a herança, ele irá dispor dos bens e passará por dificuldades. E com o holding familiar é possível impedir que esse filho faça isso. É possível colocar regras na administração dos bens. E isso trará mais paz aos pais em saber que o filho não passará dificuldade. As pessoas estão colocando seu patrimônio pessoal em risco o tempo todo, seja por um empréstimo bancário, dívidas fiscais e outras eventuais adversidades. Empresários, então, são os mais sujeitos ao risco patrimonial. Ações judiciais e os bens podem ir, mesmo estando na pessoa física, podem estar indisponíveis. Enfim, a necessidade de uma maior proteção do patrimônio em relação à pessoa é muito importante. Por isso que o holding familiar vem se tornando cada vez mais eficaz e utilizada pelas famílias que querem ter mais tranquilidade e viver em paz. Enfim, se você quer saber sobre outras vantagens de holding familiar, convido a acessar o nosso site e se cadastrar para ter acesso ao Tira Dúvidas. Lá tem várias perguntas feitas pelas pessoas, que são as mais comuns, e você irá entender mais sobre como o holding familiar pode ajudar a sua família. Eu sou Diego Vasconcelos, consultor em holding familiar e estarei à sua disposição. Até mais!